Minha saudação aos promotores, entidades promotoras desse evento, à Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na presença de sua presidente, do presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Responsabilidade Civil, e a todos me permitam saudá-los nas pessoas desses dois ilustres juristas que eu tenho uma honra de compartilhar esta mesa, o professor Nelson Rosenwald e o professor Facchini Neto. Esse tema, dano existencial, eu tive a oportunidade de orientar uma professora durante 4 anos, e quando ela me procurou, orientação de doutorado, quando ela me procurou, eu fiz a seguinte pergunta a ela, que é a problematização que eu faço a vocês. Esse dano ele está incluído ou não na concepção no direito brasileiro do dano moral? E ela ficou um pouco assustada, depois disse, não, eu acho que está fora. Eu disse, então vamos seguir. E ela concluiu a tese, justamente, que recebeu, afinal, o título de dano existencial para além dos danos morais. Pena que ela ainda não publicou a tese, ela defendeu há pouco mais de 1 ano. E sobre esses elementos essenciais de distinção, nós estamos aqui problematizando, o professor Facchini Neto, o professor Rosenwald trouxe problemas, como dizia o grande físico Niels Bohr, da física quântica, eu não vim aqui ensinar, eu vim problematizar, né? Então, estamos trazendo mais um problema. E um problema interessante nessa evolução da responsabilidade civil. Eu começo a chamar a atenção de que os danos à pessoa devem ser considerados um gênero. Danos à pessoa. Há uma crítica que eu subscrevo do grande jurista peruano, que recentemente faleceu, o professor Carlos Fernández Cesarego, do Peru. E a crítica que ele fazia ao uso da expressão não patrimonial é justamente pela ênfase na negativa, uma expressão negativa, não patrimonial. Como que se os danos à pessoa, como se a pessoa estivesse numa situação de subalternidade no que concerne ao bem jurídico lesado, em face do patrimônio. E por isso que cada vez mais essa denominação danos à pessoa está ganhando, e aqui, especialmente na América Latina, está ganhando cada vez mais adesão. E os danos à pessoa, se pudermos pensar no direito brasileiro, em que espécies estariam abrigados neste conceito maior de danos à pessoa, nós encontraríamos o que denominamos danos morais, também é uma expressão que veio por pura tradição, uma expressão imprecisa, né? Danos morais, mas, enfim, é o que a nossa Constituição se refere explicitamente a danos morais e danos materiais, como, por exemplo, no inciso 10 do artigo 5º. E o segundo seria, ou são, os danos existenciais. Eu, daqui a pouco, vou fazer uma referência a uma espécie corrente no direito brasileiro, foi referida também pelo professor Nelson, de danos estéticos. Eu, particularmente, sou crítico dessa autonomia dos danos estéticos, com a devida vênia, professor. Então, vejam vocês, e eu agora chamo para a nossa reflexão o que está se alterando na legislação, ou que se alterou na legislação dos últimos anos,
na América Latina e também o que se desenvolveu na jurisprudência italiana nessa matéria, que realmente foi quem melhor desenvolveu esse tema até hoje, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, foi a Itália, dos danos existenciais. O recente Código da Argentina, de 2014, ele não denomina dano existencial, e refere-se ao dano não patrimonial, e no tocante à reparação, estabelece no seu artigo 1746 que, nesses casos, a indenização deve ser estimada mediante a determinação de um capital. A determinação de um capital, de tal modo que suas rendas cubram a diminuição da aptidão da vítima, ou seja, projetando seu futuro, né? Que possam cobrir essa diminuição da aptidão da vítima para realizar atividades produtivas, ainda que continue exercendo uma tarefa remunerada, mas uma tarefa remunerada distinta daquela que ele desempenharia se tal lesão não tivesse acontecido. Outro, na Itália, foi interessante, o professor Facchini trabalhou muito isso, também teve uma orientação de doutorado nessa direção, não foi isso, professor Facchini, de dano existencial, publicou a sua orientando, e foi publicado o tema. Na Itália, foi interessante porque o que eles chamam de danos morais teve uma restrição, tanto na jurisprudência como na doutrina, em virtude de um artigo do Código Civil que remete e estabelece como regra aquilo que estiver estabelecido em lei. Então, começou a doutrina e a própria jurisprudência a entender que danos morais seriam apenas aqueles que decorressem do ilícito criminal, aquilo que se caracterizasse como crime. Isso restringiu muito o conceito. E, por isso, a doutrina e a jurisprudência começou a pensar modos de escapar desta contenção, dessa restrição imensa aos danos à pessoa. E aí vieram conceitos e decisões relativas aos danos biológicos, danos à saúde e, finalmente, os danos existenciais. Talvez a primeira decisão, e pelo menos é o que se aponta, a primeira decisão na Itália ocorreu no ano 2000 sobre essa matéria. Mas firmou-se, pelo menos no âmbito da jurisprudência, a tese, e se consolidou a tese da existência dos danos existenciais, com a decisão famosa, em 2003, da Corte Constitucional da Itália. E, a partir dessa decisão, a Corte de Cassação italiana começou a editar várias decisões, especialmente nos anos 2003 também, mas 2008, várias decisões, estabelecendo e conformando o que se entenderia por tal, dos danos existenciais. Agora, um código que não é assim tão recente, que é anterior ao nosso, que é pouco conhecido por nós, porque nós temos uma tendência eurocêntrica, nós não costumamos olhar para os nossos vizinhos, é o Código do Peru, de 1984, que teve a participação de grandes acadêmicos na sua elaboração, e inclusive Cessarego. E o Código do Peru, no artigo 1985, estabelece o seguinte, quando trata da indenização em geral, em todas as hipóteses, tanto de danos materiais, como de danos à pessoa, danos patrimoniais ou danos à pessoa, que certamente incluiriam os danos puramente econômicos, que é referido pelo professor Facchini. Ele diz o seguinte, a indenização, nesse artigo 1985, a indenização compreende as consequências que derivem da ação ou omissão geradora do dano, incluindo o lucro cessante, o dano à pessoa e o dano moral. Ou seja, a lei peruana estabelece nitidamente a distinção entre dano à pessoa e o dano moral. Na verdade, Cessarego e os professores e os juristas da época
tentaram convencer o Congresso a incluir o que ele trabalhou intensamente desde o final da década de 70, que seria os danos e isso ele trabalhou intensamente, os danos ao projeto de vida, Mas ficou assim, danos à pessoa, distinto dos danos morais. No Brasil, há muitas, mas eu vou identificar duas concepções correntes de danos morais. Uma de natureza subjetiva e outra de natureza objetiva. A concepção de natureza subjetiva é que remete a dor e sofrimento. Précios dolores. Dor e sofrimento pode ser objeto de preço? Pode ser quantificados? Não há nisso um erro de origem? O dano é verificado não a partir da lesão a um bem jurídico, mas a partir de sua consequência, a dor e o sofrimento da vítima. Mas, enfim, esta concepção é dominante no nosso meio. Desde as primeiras obras que se publicaram e as decisões daí decorrentes. A segunda concepção, que eu adoto, e que eu tive a oportunidade de começar a publicar desde o primeiro trabalho que eu publiquei em 2001, que intitulei exatamente Danos Morais e Direitos da Personalidade, é a que entende que há uma interdependência entre os danos morais e os direitos da personalidade. Em outras palavras, se bem atentarmos, todas as decisões que tratam de dor e sofrimento e etc., todas remetem a uma hipótese de direito da personalidade. Qualquer uma delas. E a listagem no direito brasileiro, explicitamente, dos direitos da personalidade, é grande. Chama atenção, por exemplo, para os artigos 1º, 5º, o artigo 24, o artigo 225, o artigo 226 a 30 da Constituição, referindo-se à espécie de dano de direitos da personalidade. E aí nós vamos encontrar lá, veja só que riqueza de referências, de hipótese, de espécies de direito à personalidade. No artigo 1º, dignidade humana, que daqui a pouco eu me refiro a ela, não especificamente como um direito à personalidade, mas que remete como cláusula geral. Mas aqui vem, no artigo 5º, vida, liberdade, igualdade, vida privada, intimidade, honra, imagem, direito moral de autor, sigilo de correspondência, dados pessoais, comunicações telefônicas, integridade física e moral, identidade pessoal mediante o registro civil, no artigo 24, proteção da dignidade dos deficientes, no 225, integridade e diversidades genéticas, nos artigos 226, 230, 226, como sabemos, o que trata das relações de família, dignidade pessoal de cada membro da família, vida, dignidade, liberdade e honra, integridade física e psíquica das crianças e adolescentes, dignidade do deficiente físico, sensorial e mental, dignidade do idoso. Isso só na Constituição. Vamos para o Código Civil, dos artigos 11 a 21. Lá estão. Proteção da dignidade do morto, inclusive com legitimação dos parentes, que não sucede nos direitos à personalidade, mas são intitulados a defendê-lo. Integridade física, vedação da disposição dos órgãos do próprio corpo, salvo transplante sem comprometimento vital. Integridade psicofísica, tratamento médico, intervenção cirúrgica, sem consentimento próprio, vedado. Identidade pessoal, imagem, honra e vida privada. Será que nessa relação não estariam contemplados todas as hipóteses dos casos que ocorrem ao judiciário?
E se houver, e se não estiverem contemplados, nós não dispomos de uma cláusula geral, que é de uma tutela geral dos direitos da personalidade, que resulta do sistema, dos seus princípios, do sistema jurídico, enfim, incluindo, mas não exclusivamente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Diferentemente, portanto, do que ocorre com a Constituição italiana e com a Constituição alemã, que tiveram que extrair uma solução de uma regra genérica, que seria o direito à dignidade, ou a garantia da dignidade humana. Então, vejam, além disso, essa configuração objetiva leva a uma simplificação do julgamento, que é a consideração do dano moral in re ipsa, ou seja, que não depende de prova. O que basta é a verificação da lesão a algum direito da personalidade. Não há necessidade de nisso se indicar a existência de dor, sofrimento ou algo semelhante. Basta que se comprove a lesão a um desses direitos da personalidade, a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade, etc. Integridade psicofísica e por aí vai. Que são os direitos da personalidade contemplados no nosso sistema jurídico. O STJ gradativamente foi absolvendo essa tese, como, por exemplo, já em 2005, com o RESP 709-877. O Código Civil, quando trata da pessoa jurídica, não estende os direitos da personalidade à pessoa jurídica. Veja que lá está estabelecido no artigo 52 que os direitos da personalidade aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber. Portanto, as pessoas jurídicas não são dotadas de direitos da personalidade, porque os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, são inerentes. Sem direito da personalidade, não se pode conceber personalidade sob o ponto de vista do direito. Eles são inerentes, são direitos que, portanto, não são necessariamente relacionais, são direitos que integram a própria concepção de personalidade humana. Agora, às vezes, os tribunais, como o STJ, misturam as duas concepções a que eu me refiro. Como, por exemplo, e recentemente, no RESP do STJ, 1.656.501 de 2017, em que mistura o acórdão, a decisão, remete expressamente à lesão do direito à personalidade. Mas lá no finalzinho, busca também fundamento na dor e sofrimento. Isso cria uma dificuldade. Ou seja, ou é uma coisa, ou é outra. Ou é a concepção objetiva, ou é a concepção subjetiva. Não dá para misturar as duas. No Brasil, a insuficiência dos danos morais para atingir todas as possibilidades de danos à pessoa tentam ser solucionadas por outros caminhos, como, por exemplo, o dano estético. O dano estético, ou ele é um dano, como um dano moral, de acordo com qualquer uma dessas duas concepções, ou é um dano material, que resulta do chamado dano estético, que é o dano à aparência. Não é um dano à saúde, que seria outro dano. Outra opção que se encontra, que eu tenho encontrado, é o agravamento do valor da reparação, porque o dano moral seria insuficiente para a reparação total daquela hipótese, do que se entenderia por dano existencial, e por não se referir a dano existencial, agrava a reparação. E outra também é a adição de pensão vitalícia, porque percebe-se que o dano compromete a existência da pessoa,
não se exaure naquele momento do passado, ele se projeta ao longo da vida da pessoa, e também há muito uso no Brasil de complementação da chamada reparação punitiva, aqui referida também pelo professor Rosenwald. Agora, e o que é, afinal, o dano existencial? O dano existencial é o dano ao projeto de vida. Todo ser humano integra a ele a sua liberdade e a sua temporalidade existencial e coexistencial. Todo ser humano. Ele não precisa elocubrar, ele não precisa ser lógico, ele não precisa definir com clareza o seu projeto de vida, mas o seu projeto de vida, cada um vai desenvolvendo e isso é que lhe dá sentido de vida. Cessarego, ele se refere a duas hipóteses, dois casos que exemplificam bem isto. O caso do pianista e o caso da artista. O pianista que, no acidente, perde a mobilidade das mãos, ou a habilidade de tocar o piano, e dedicou toda a sua vida àquilo, às vezes até desde criança, a vida perde significado para ele. Não lhe basta o pagamento, a reparação dos danos materiais, do medicamento, hospitalização e etc., ou dos danos materiais. Isso não resolve. Isso não é uma reparação justa. Além da reparação específica, que muitas vezes pode satisfazer o ânimo do lesado, há de se ter em mente que é algo diferenciado. Enquanto o dano moral é um dano que envolve a inerência da pessoa, aquilo que diz respeito à pessoa em si, o dano existencial é um dano necessariamente relacional, é um dano que afeta suas relações familiares, suas relações sociais, suas relações laborais, suas relações de lazer e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que envolve ele estar no mundo é afetado pelo dano existencial. Mas não pode ser qualquer um. O dano existencial ele tem que ter um certo grau de comprometimento que atinja efetivamente a existência da pessoa. Senão se confundirá com o dano moral. Veja só, diante disso, como, depois de várias idas e vindas, a Corte Constitucional Italiana concebeu o dano existencial. Danos, muitas vezes definidos em doutrina e jurisprudência como existenciais, decorrentes do prejuízo de outros interesses de natureza constitucional, era uma corte constitucional, né, tinha que fazer referência à Constituição, inerentes à pessoa, que não a integridade mental e física da pessoa, onde eles enxergavam os danos morais, nos termos do artigo 32 da Constituição. A partir daí, chega-se à definição, uma das definições, das seções unidas da Corte de Cassação, que corresponde ao nosso STJ, lá na Itália. O dano existencial é baseado na natureza não apenas emocional interna, própria do chamado dano moral, para eles, mas objetivamente verificável no prejuízo através da prova de escolhas de vida diferentes daquelas que teriam sido adotadas se o evento prejudicial não tivesse ocorrido. O pianista não será mais pianista. Artista não será mais artista. A sua aparência é fundamental para o exercício de não só de sua profissão, mas do seu estar no mundo. E aí são levados, portanto, por isso que é um dano de não fazer. É um dano do não poder fazer o que fazia, ou o que pretendia fazer,
o dano existencial. Há outras situações, por exemplo, eu vou dar o exemplo... eu perdi o controle do tempo. Eu acho que devo ter, no máximo, 5 minutinhos, né? Vou ver se encerro, então. Um exemplo que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e que veio até a decisão final no STJ e transitou em julgado, foi o de um erro judiciário. O preso, essa pessoa passou 13 anos preso, indevidamente, por erro judicial, adquiriu tuberculose na prisão e, durante um motim interno, ele perdeu a visão, ficou cego. Solto, ingressa solto, tuberculoso e cego, ingressa com ação contra o Estado de Pernambuco. E, depois de longo itinerário, chegar finalmente ao pagamento, teve um procurador de Estado sensível e consciente que convenceu a não continuar naquele litígio, e ele recebe os danos materiais foram calculados em um determinado valor, se não me falha a memória, em 160 mil, mais ou menos, 180 mil, e os danos, que foram chamados danos morais, em 1.800.000 e pouco, corresponde a 10 mil. O que, na verdade, está aí embutindo nos danos morais é os danos morais mais os danos existenciais. Estão embutidos aí. Inclusive, na decisão do STJ, eles incorrem os votos, tentam demonstrar que são insuficientes as formas de cálculo dos danos materiais para chegar àquele absurdo. O que acontece com essa pessoa? Ele, logo após receber o valor, falece. Não, a vida dele, portanto, toda comprometida, a existência dele comprometida. Esse é um típico dano existencial. Outro dano existencial são os decorrentes de atos de tortura que aconteceram durante o período do regime militar no Brasil. E isso foi objeto de várias decisões, como, por exemplo, o RESP do STJ 1.027.652, que conclui pela imprescritibilidade desses danos. Não se deu o nome correto, danos existenciais, mas aqui se trata explicitamente de danos existenciais. E foram casos como esse que foram julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em San José, condenando vários países, não só em situações típicas de tortura, mas também de comprometimento total da vida da pessoa. Outro caso, outra situação, é a da pornografia de vingança, que está se disseminando como praga na internet. Pode uma pessoa, especialmente uma jovem, não se sentir de acordo com sua rigidez mental, psíquica ou moral, mas outras têm praticado suicídio, porque não suportam viver com aquela perseguição, com a vedação a ela do esquecimento daquele fato, especialmente cenas de nudez, praticados por seus ex-namorados ou coisa que o vale. Veja que uma situação como essa pode levar à morte, o que mostra claramente que ultrapassa os danos morais e atinge a própria dimensão da vida, da existência da pessoa. Outra situação é a da incapacitação permanente, como no exemplo citado da perda da habilidade manual, entre outros. Nos Estados Unidos, há um caso interessante, julgado pela Suprema Corte de New Hampshire, em 1999, que e lá nos Estados Unidos, eles denominam esse tipo de dano de loss of enjoyment of life. Ou seja, a perda do significado da alegria de viver, né? O caso do gozo ou do prazer da vida. Um dos casos julgado, a pessoa recebeu um impacto, perdeu a mobilidade quase total, não podia, tinha que agora andar, ficou quase
não era tetraplégico, é que não pode movimentar só o pescoço, né? Como é que se chama o outro? Paraplégico, pronto. Então, nesse caso, a Corte julgou, a Corte do Estado americano, julgou não só e condenou pelo pagamento de danos materiais, danos que seriam equivalentes aos nossos morais e os danos existenciais. Outro exemplo é do abandono parental. Que é a vedação permanente do contato do pai ou a da mãe, do contato com o filho. A cassação paradigmática da Itália, curiosamente, a de 2000, retrata um caso desse, que foi de alienação, de abandono parental. Aqui no Brasil, tantos concordam ou não, ou discordam, mas certamente um jurista mineiro foi o primeiro a dar um tratamento sistemático a esse tema, que foi o professor Rodrigo Cunha Pereira, que ali está honrando-nos com a sua presença. O professor Rosenvaldo prefere chamar omissão de cuidado sobre esse tema. Outro é a demissão do servidor público por motivação política, em que a pessoa que destinou-se a trabalhar como servidor público e é demitido por razões políticas, e esse vazio existencial dele não diz respeito apenas à perda de um trabalho, mas, acima de tudo, da sua própria concepção de como ele quer se realizar servindo como servidor público. Outro é a infecção hospitalar por exemplo, contraído AIDS ou coisa que o valha, ou a infecção generalizada, que impede a pessoa, ou que leva a pessoa a um comprometimento definitivo ou permanente da sua existência. Vejam quantos casos aqui, eu não podia deixar de citar, por exemplo, a Maria da Penha, que deu nome à lei, e vítima de violência doméstica, que ficou paraplégica. Aqui foi feita referência também pelo professor Rosenwald à inclusão na reforma trabalhista. Já temos, portanto, lege habemus. A primeira lei a fazer referência expressa ao dano existencial, que é a Lei 13.467, de 2007. Ela se refere explicitamente, essa lei, à esfera moral ou existencial. A esfera moral ou existencial, ou seja, a lei está absorvendo as duas hipóteses, explicitamente. E deve o juiz, segundo a lei, considerar, para a fixação da reparação, os reflexos pessoais e sociais, portanto, projetam no futuro, e a extensão e duração dos efeitos da ofensa. Por ser um dano existencial, é incabível o dano existencial, é incabível à pessoa jurídica, a grupos e comunidades ofendidas. E também não pode ser aplicado o dano existencial em situações como o dano por ricochete, salvo se, no dano por ricochete, afetar a existência, por exemplo, do familiar, em virtude dessa situação. Mas, em princípio, o dano por ricochete, não pode ser utilizado para esse fim. Enfim, os danos existenciais são danos futuros e certos. São danos futuros e certos, porque ele ocorre no futuro, na existência da pessoa. E nisso se distingue, fundamentalmente, dos danos morais. São espécies do gênero danos da pessoa humana, ao lado dos danos morais, mas com estes não se confundem. Muito obrigado.